Deixa eu voltar a falar de outro acidente que vitimou o homem no final da manhã de ontem. Isso aconteceu aqui em Natal, na Prudente de Moraes. Gente, a nossa equipe conversou com a esposa e o irmão de Ricardo Luiz Azevedo da Silva. Ele saiu de casa depois do café da manhã, com a família, e não voltou mais. Ele foi atropelado por um motorista em alta velocidade. Roda aí. Uma família devastada pela dor. Homem maravilhoso, trabalhador, inexplicável, base da família. Era tudo. Perdi minha metade. É um momento muito difícil, né? Apesar de lidar com essa realidade sempre, né? Sendo na nossa família, torna-se uma realidade difícil. Mas a gente vai pedindo força a Deus e com fé, enfrentando essa realidade dolorosa. Essa é a família de Ricardo Luiz Azevedo da Silva, morto na manhã desta quarta-feira na Avenida Prudente de Moraes, no bairro de Candelária, zona sul de Natal. Mesmo diante da dor da perda, a esposa do representante comercial de peças automotivas abriu as portas de casa para falar com a nossa equipe. A dona de casa afirma que o marido era um homem tranquilo, dedicado a ela e aos filhos. Pela manhã, antes de sair para trabalhar, Ricardo tomou café com a família, como de costume. Djails afirma que ainda o chamou para renovar a matrícula da filha na escola, mas ele teria afirmado que precisava fazer algumas cobranças e em seguida saiu. Eles não imaginavam, mas o café da manhã desta quarta-feira seria o último compromisso da família reunida. Estava fazendo cobranças e ele tinha acabado de sair da loja, né? Voltou, ele foi fazer essa cobrança e, como tem de acontecer, chegou a voltar para lavar as mãos porque tinha pegado dinheiro. E voltando, foi quando veio esse carro em alta velocidade, né? Aliás, um fazendo um retorno errado e o outro em alta velocidade. Antes de eu sair, eu estava fazendo a matrícula da minha filha. E implorei para ele ir comigo. Pedi muito para ele ir fazer junto essa matrícula. E ele disse assim, não, minha filha, vá, que a gente faz um pix e resolve. Eu vou fazer minhas cobranças, que eu até amanhã para terminar essas cobranças. E eu disse, é mesmo, não tem o que ver lá, né? Porque sempre tem essa coisa de a gente sempre tudo fazer juntos. A gente era muito unidos, muito unidos. Ele vai deixar esse legado. Eu tinha como eu estava dizendo, eu ia fazer 21 anos de casada, agora em maio, dia 8 de maio. E ele faleceu dia 8 de janeiro. Faleceu não, mataram. A verdade é essa, mataram meu marido. Por irresponsabilidade, que isso sirva para muitos que gostam de correr. Nas fotos, viagens e momentos que ficarão eternizados. Um homem sereno e que gostava de estar ao lado da esposa e dos filhos. Nesse registro, feito em março do ano passado, Ricardo aparece com um bolo de aniversário, quando completou 60 anos. A esposa de Ricardo Luiz afirma ainda que estranhou o fato de receber a ligação de um amigo e pouco depois a chegada do filho, com a notícia que desestabilizou toda a família. Essa infeliz notícia, dizendo assim, eu estava fazendo a matrícula da minha filha, quando um amigo nosso, que é cliente dele, mas ele é mais irmão do que cliente, ele ligou para mim, eu estava fazendo a matrícula da minha filha. E quando ele ligou, perguntou se eu estava em casa. Eu estranhei essa ligação. E ele disse, então tá bom, eu vou falar, Paulo está em casa? Eu disse, Paulo está. Mas você sabe aquela coisa que você sente que... Então, como meu marido já sofreu um infarto há 4, 5 anos atrás, eu pensava que fosse uma notícia que ele tivesse passado mal, né? E eu disse, não, isso não está normal, isso acho que Ricardo passou mal. Meu filho chega com Flávio e disse, mãe, vem aqui, por favor. Aí, quando falou assim, eu digo, esse Ricardo passou mal, né? Bem que fosse, né? Bem que fosse passando mal. Porque eu ainda via, eu ia tentar ele sobreviver. Porque eu acredito que é tanto que
Quando a gente correu para lá, para o local, o negócio era ver ele, era para tentar reanimá-lo, né? Mas lá tentaram. Mas meu filho chegou de agora, do ITEP, e viu que não tinha condições. Quebrou tudo. O padre Rômulo é irmão de Ricardo e pároco da igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Jardim do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte. Ele afirma que o irmão deixará um legado que jamais será esquecido. Ricardo era um irmão calmo, um homem de caráter, às vezes silencioso, dizia a palavra certa na hora certa, uma pessoa pacífica, um homem de muitas qualidades. Sempre ensinava aos filhos os bons costumes, uma certa ética, uma certa moral. Era um homem de bem, trabalhador. Eu sou o caçula, ele é mais ou menos um irmão do meio, somos 9 irmãos. E assim, eu nunca vi Ricardo falar mal de ninguém, nem nunca vi Ricardo criando problemas ou confusões com alguém. Era um homem de bem. Ainda de acordo com o padre Rômulo, nesta quinta-feira será realizada uma missa de corpo presente na igreja em Jardim do Seridó, mas ele não terá condições de fazer o ato. A família do representante Ricardo Luiz pede por justiça. Queremos justiça, sim. Eu não vou nem dizer a vocês o que é que eu desejo. Não vou nem dizer, mas dá para sentir. Dá para vocês entenderem. Mas que a justiça seja feita, assim espero. E mesmo diante da dor da perda, o padre Rômulo libera o perdão para o motorista que assassinou o representante comercial. Eu espero que esse homem se converta. Eu o perdoo, porque Jesus Cristo, meu Senhor, nos pediu para perdoarmos. Mas eu espero que ele aprenda, que ele evolua, que ele cresça. Eu espero que ele se converta. Ele tirou a vida de um pai de família e deixou uma família sem o seu irmão, sem o seu filho e etc. Que as pessoas repensem, né? De manhã ele saiu de casa feliz e de repente nossa vida pode ser ceifada. Para que tanta pressa? Ricardo Luiz Azevedo da Silva, de 60 anos, deixa a esposa e 3 filhos. Como um bom e genuíno cristão, o padre Rômulo fez o correto, não é? Mas não é fácil. Você perder seu irmão como ele perdeu e dizer assim, eu libero o perdão, né? Eu não quero o seu mal, eu quero que você se converta, eu quero que você melhore, eu quero que você evolua. É realmente só para quem é genuinamente cristão de verdade. Não apenas na fala, mas na prática. Padre Rômulo, parabéns pela sua atitude e que Deus conforte ao senhor, a viúva, aos filhos, a família, que cobra agora justiça no caso. Identificar o motorista, que é muito fácil, já foi identificado, tem o carro, tem a placa, tem endereço, tem os dados, e fazer com que dentro da lei, que nesse país é muito fraca, é branda para esse tipo de casos, lamentavelmente. Só quem perde a vida é quem perde tudo, que não volta mais, não vem mais. Por mais que a lei, né, determine algo mais duro para o motorista que causa um acidente, que no Brasil, na maioria das vezes, não dá em nada, ele fica solto, ele fica livre, né? Ele mata, ele tira a vida de uma pessoa e fica por isso mesmo. Mas só realmente a família agora que vai guardar as boas lembranças, porque esse senhor não volta mais, né? É guardar os bons momentos, os ensinamentos que ele deixou, né? E cobrar que a justiça faça a sua parte.